Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fralda Café e Fé. Entre o caos do dia a dia e a confiança em Deus, minha amiga, é só a confiança em Deus. É só confiar em Deus. É só se agarrar no terço. Literalmente, é só se agarrar no terço. E hoje a minha convidada... Literalmente. E hoje a minha convidada, eu vou deixar você se apresentar. Assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já teve uma conexão, assim, que eu acho que é de mãe, assim, eu acho. Uma coisa de mãe, né? Mas ela é a Aline Worm, ela é fonoaudióloga, ela é mãe e os seus filhos são super especiais, têm altas habilidades e são crianças maravilhosas, que eu já tô sabendo de tudo já. Ai, mas obrigada. se apresente. Então, meu nome é Aline Regina Paese Gentilini Worm, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada também em História, Recursos Humanos, eu tenho MBA em Administração Hospitalar e eu caí na fonoaudiologia por conta da minha filha, por conta da Heloísa. 3 filhos, eu tenho né? 3 filhos, Uhum. eu tenho 3 filhos. Na verdade, eu tenho 5, né? Eu perdi o meu primeiro bebê, que era o Miguel, daí veio a Elo, daí eu tive a gestação gemelar da Clarice e da Aurora, perdi Clarice, veio só a Aurora. E o Raulzinho, que é a rapinha do tacho. Então, e eu caí na fono por conta da Elo mesmo. Por causa da Elo. Por causa da Elo. A Elo nasceu de um parto natural, acompanhado por enfermeira obstetra. Uhum. Foi o primeiro parto de um hospital aqui de Cascavel, eles só faziam cesariana agendada. E depois que ela nasceu, a gente teve muita dificuldade na amamentação. E ela tinha uns 15 dias de vida, eu ia no banco de leite todos os dias, inclusive recomendo muito o trabalho deles, é muito bom. Eu fui também. E aí a coordenadora, a Annelise, ela chegou um dia pra mim, eu lembro que meu marido estava sentado do meu lado direito e ela chegou do meu lado esquerdo, ela me olhou, ela estava de pé tentando me ajudar. Ela falou assim: Aline, tua filha tem um problema na boca, dentro da boca dela. E a única pessoa que vai saber tratar e avaliar é fono. Eu falei: aonde que encontra? E ela falou: não tem. Aí eu olhei pro meu marido, no auge do meu puerpério, com a Elo com 15 dias de vida, eu falei: eu vou fazer fono. E ele, não tem? Pois agora tem. Eu vou fazer. vou fazer fono. Então eu fui, né, fui cursar a graduação em fonoaudiologia por conta dela. E desde o começo da graduação, eu sempre falei: eu vou trabalhar com bebês, eu vou fazer a especialização em motricidade orofacial e eu vou trabalhar na área de neonatologia, que é a área que eu mais atuo. Eu gosto também muito de linguagem, mas a minha área que eu mais atuo é o atendimento de bebê. E bebê pequeno, bebê que mal saiu do hospital, às vezes eu faço atendimento ainda em âmbito hospitalar, né? Então é bem gratificante, mas toda uma trajetória aí por trás disso, né? Mas naquele momento ali com a Elo, que você ainda não era formada, o que tu fez? Eu fiz o que eu pude pouco, tô brincando. Não, ela tá bem, tá saudável. Ela mamou até 2 anos e meio, depois graças de a Deus. muita luta, né? Foi exclusiva até os 6 meses, ela teve muita dificuldade de ganhar peso, ela tinha anquiloglossia, que é a popular língua presa. Mas a Heloísa nasceu no ano do reconhecimento da lei, do teste da linguinha. A lei é 13002 de 2014, de 20 de agosto de 2014. A Heloísa nasceu dia 23 de julho de 2014. Então era tudo muito novo, até hoje é tudo muito novo, né? A gente vai para 12 anos aí da lei. E eu não sabia o que ela tinha, eu sabia que ela tinha alguma coisa que a gente precisava resolver. Aí eu fui buscar conhecimento para tentar, lá onde tudo era mato, né? 2012 que ela nasceu, 2014 que ela nasceu, desculpa, não tinha muito, era um pouco fórum da internet, era Facebook, né? A gente tinha pouco conhecimento e foi ali que eu fui buscar. Conheci o trabalho da doula, sou doula também, na verdade eu não acompanho mais parto faz um tempo. Sou também consultora em amamentação, eu dei aula inclusive de um curso de amamentação até ano passado. Tudo isso tentando entender o que tinha acontecido para a Heloísa ter o problema que ela tinha. E a gente não sabia qual o problema que era. Até que um belo dia, a Aurora já tinha nascido, a Aurora era bem bebezinha, pequena. A Elo não falava a letra R e eu levei ela no dentista, né, na minha comadre, que é dentista. E a gente fazendo uma avaliação, a Heloísa teve muito problema de cárie, então o tamponamento de saliva dela não é adequado, uma oclusão dental, um tendel. A boca da menina é, assim, desesperadora. Usa aparelho, né, ainda tá usando aparelho, usa muito aparelho, usa muito tempo. E a Andressa fez a manobra de elevação e ela falou: a Heloísa tem a língua presa. Eu falei:
Então, foi isso que aconteceu, né? Que ela tinha dificuldade. E daí a gente fez o corte da língua dela, ela tinha 4 anos. Aquele cortezinho que faz embaixo da linguinha. Exatamente. Ela tinha 4 anos. Aí ela foi pra fono, fez a reabilitação, tudo certo. Hoje ela fala a letra R. Hoje ela fala tudo, de tudo, inclusive mais do que o esperado, porque a Heloísa tem altas habilidades com superdotação e TDAH igual a mãe dela, também laudada. E daí, assim, foi ali que eu comecei a entender a dificuldade que as mães poderiam ter no início. Uhum. E eu sempre falava, eu vou fazer fono, e daí a vontade de fazer fono sempre foi sendo deixada de lado, porque eu sempre... A Elo nasceu, daí a gente queria outro filho, daí a Aurora nasceu, então, assim, sempre fui falando, não, vou cuidar das crianças, até que em 2020, eu com cara, coragem, uma criança amarrada no sling, que é aquele pano, né, de chinelo de dedo, de vestido longo, cheguei lá na faculdade, falei com a coordenadora na época, que era a doutora Genani, falei assim, eu vou fazer fono. Daí ela me olhou, deve ter me achado uma maluca, né, uma criança pequena, outra no colo, querendo fazer faculdade. Daí ela, não, vai dar certo, e deu, né. Tive o Raul no segundo ano da graduação. Mas eu durante a minha graduação, eu tive uma amiga que começou a graduação grávida e terminou com outro bebê. Todo mundo dá uma ajudadinha ali no que pode, né? Claro que ela é muito esforçada, até hoje ela é muito esforçada. Mas assim, todo mundo ajuda no que pode. Tipo, ela tava no puerpério. Mandava ali por e-mail. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Porque eu me formei faz bastante tempo. Mas mandava ali por e-mail, ali. Olha, amiga, tarefinha de hoje. Olha, amiga... Eu anotei aqui, tô te mandando uma foto no e-mail, né? Porque era o que a gente tinha na época, né? Então, tirei uma foto com a minha câmera digital do meu caderno, tô te mandando por e-mail. Então, todo mundo dá uma mãozinha ali no que pode, né? Na verdade, assim, foi um susto eu ter engravidado do Raul na graduação, porque eu queria muito fazer a graduação, eu não queria parar de fazer a faculdade, mas a gente estava na pandemia. Então, a minha faculdade, a minha parte gestante, o pessoal me viu um dia grávida. 2 dias, na verdade. Um dia que a gente teve aula presencial de anatomia no laboratório. E daí, estava tudo fechado. O primeiro ano da graduação foi todo aula síncrona, né? Porque foi o início da pandemia. E daí, no primeiro dia de aula do segundo ano da graduação, eu fui. Que foi no dia 22 de fevereiro de 2021. E o Raul nasceu no dia 23. Você foi eu muito fui pra grávida. aula. Eu fui muito grávida pra aula. Eu fui muito barriguda. E aí o pessoal, tipo, viu e falou, meu Deus, realmente, né? Porque a gente não tinha se visto. Era só online. E daí o Raul nasceu no outro dia. Nasceu numa terça-feira de noite, às 8h06. O Raul e a Aurora já tiveram parto domiciliar planejado. Acompanhado pela mesma enfermeira obstetra que acompanhou o parto da Elo. Eles têm uma equipe, né? Equipe manjedora aqui em Cascavel. E daí, o meu puerpério ele foi muito difícil, porque a gente estava na pandemia e as pessoas resolveram ir de arrasta. Aí eu acabei perdendo a minha nona, que era muito importante para mim. O Raul tinha 15 dias de vida. Aí a gente estava se organizando com a questão da amamentação, que ele também nasceu com a língua presa, e a gente estava com dificuldade naquela época já de encontrar fono para fazer a reabilitação pós-operatória dele. E eu estava ainda na faculdade, eu não podia fazer. E eu tive muita dificuldade para amamentar ele, e ele mamou até perto dos 2 anos também. E aí quando aí eu tava me recuperando da perda da minha nona, morreu meu padrinho, daí, né, outro baque, eu fazendo faculdade, era pandemia, e o negócio, assim, eu tava num limbo, eu entrei em depressão. Eu tive uma depressão muito grave, depressão pós-parto muito grave. Eu não conseguia mais segurar ele no colo, eu não queria mais estar junto dos meus filhos, eu tive que tomar a medicação. Eu desmamei da medicação, ele tinha 2 anos e meio quando eu parei de tomar, mas assim, foi bem necessário. Inclusive eu recomendo, tá? Pra quem tá se sentindo mal, tá vendo que a vida não tem sentido, vocês não vão precisar usar remédio para sempre. Sim, né? Mas o mais importante é, se ao menor sinal de peraí, eu não tinha esse pensamento antes, por que isso tá passando pela minha cabeça? Ao menor sinal disso, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, ou falar com alguém, falar com uma vizinha, falar com a mãe, falar com a avó. Sim. Conversar com alguém, algum porto seguro, pra que talvez essa pessoa te fale. Ai, desculpa, gente, eu tô
essa mudança de clima. Para que essa pessoa te fale assim, minha filha, vai procurar uma ajuda. Vamos juntas a um psicólogo. Você quer que eu te leve de carro? Sim. Gente, procurar ajuda. Eu sou cristã, mas procurar ajuda de uma pessoa especializada não é falta de Deus. Pelo contrário, Deus capacita as pessoas e coloca as pessoas na sua vida. Exatamente. Eu conheço uma pastora maravilhosa, a pastora Silvana, que inclusive é psicóloga. Então, assim, Deus capacita as pessoas para ajudar as outras. E as mães, elas precisam de muita ajuda também, gente. Então, procurar bons profissionais que te acolham, que te ajudam. E se no seu caso, você conseguiu identificar esses pensamentos? Não, quem identificou foi a minha doula. A sua doula. A minha doula, Dai. Ela é um amor, eu amo ela, sou apaixonada por ela. Inclusive, o último parto que eu acompanhei foi o dela. Ela teve neném ano passado, dia 18 de janeiro do ano passado. Ela foi sua, você foi. Ai, amor. O parto dela também foi muito bonito, né? E foi uma indução depois de umas complicações gestacionais. O José nasceu de 35 semanas. E inclusive ele mama até hoje também. E foi a Dai que identificou que eu não estava bem. E foi ela que avisou meu marido que eu não estava legal. E ele buscou ajuda. Ele já foi direto na psiquiatra, né? Uhum. Porque era pandemia. Não tinha o que fazer. Gente, era pandemia. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, a gente tem vontade de sentar no chão e falar com a voz xarapinha, rapaz, porque olha, aquele período foi tenso. Não tinha o que fazer, a gente não tinha nada online, presencial, né? O dia que o Raul nasceu foi o dia que deu o lockdown total nos hospitais aqui em Cascavel, então não tinha nada mais aberto. A gente ficou um período tudo fechado e para mim foi até bom, digamos assim, porque daí eu consegui ficar em casa com as meninas, daí não tinha aula, porque o meu medo era ele pegar alguma coisa também, né? Uhum. E daí foi um período, a alfabetização delas também foi em casa, porque elas estavam na época da alfabetização e eu estava com medo de perder esse período e eu acabei alfabetizando elas em casa, no puerpério, fazendo faculdade com uma criança, enfim. Meu Deus, certo. Aline. Deu tudo certo, tá todo mundo bem. Graças a Deus. E daí... Mas o seu marido trabalhava fora? Sim, o meu marido trabalha numa clínica aqui em Cascavel. E daí, quando ele precisava, assim, ele ia, né? Mas o período aí do pós-parto, graças a Deus, agora mudou a lei, né? Da licença paternidade, agora vai até 2019, vai para 20 dias. E ele conseguiu, ele sempre pegava férias. Né? Ainda é pouco, 20 dias para mim ainda é pouquíssimo. Uhum. E ele ainda pegava férias, então ele avisava o pessoal, ele tá grávida, quando nascer a criança eu vou ficar uns dias fora. E ele conseguia me ajudar. Uhum. Né? Não ajudar, fazer o papel de pai de verdade, né? Né? Ajudar é você, tipo, nossa, estou carregando essa caixa, você pode carregar aquela? Isso é ajudar. Mas cuidar das crianças não, é o papel dos dois, no caso. Papel exatamente, dos dois. Exatamente isso. E as crianças cresceram? As crianças cresceram. A pandemia foi. A pandemia passou. Eu terminei a graduação. Achei que eu não ia conseguir terminar, né? Aí, quando eu terminei a graduação, eu já tinha recém passado num concurso público, aqui na cidade de Cascavel mesmo, assumi depois, né? Posteriormente eu assumi o concurso. Já exonerei do concurso. E hoje eu trabalho numa clínica aqui em Cascavel que Você continua com o seu sonho da fono? Eu continuo. Então, daí eu me formei e eu sou especialista na área materno-infantil. Então, eu trabalho com linguagem, eu trabalho na área de motricidade orofacial, que é a parte da musculatura, né, alteração de mastigação, deglutição, respiração. E eu trabalho numa área muito complexa, que eu trabalho com, além de cuidados paliativos, eu trabalho dentro da disfagia infantil. Mas você é a única? Não, eu acho que não. Aqui em Cascavel, isso eu posso falar, isso é uma coisa que eu posso afirmar. Eu sou a única doula foniconsultora do oeste do Paraná. Sim. Isso eu sou a única. Sim. Mas que trabalho com disfagia infantil aqui em Cascavel, eu acredito que tenha mais alguém. Mas, e tem mais duas em Foz, que eu indico sempre, né? Então, se não vem comigo e mora mais próximo a Foz, aí eu indico ir pra lá, daí tem a agenda não bate, tenta aqui em Cascavel com a outra. Né? Mas são poucas, porque a disfagia, ela é a única área da fonoaudiologia que mata o paciente. O que é disfagia? Quando a criança engasga comendo. Um resumo bem resumido. Bem resumido. Tem uns níveis de disfagia. Mas um resumo bem resumido é quando eles se engasgam e eles não conseguem, às vezes, desengasgar. Ou eles se engasgam com o alimento, o líquido pastoso, dependendo da consistência, por uma imaturidade ou por alguma outra questão. A quem? Então, por exemplo, às vezes a criança vem com paralisia cerebral
E ela se engasga com a mamadeira, tomando mamadeira. E a gente precisa ajustar as consistências para ela parar de se engasgar com a mamadeira. Porque se ela se engasga com a mamadeira, ela pode ter o que a gente chama de broncoaspiração, que vai para o pulmão e daí gera pneumonia. E daí pode gerar uma sepse e a criança vira óbito. E isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. É muito, muito difícil quem goste e é muito difícil de tratar. Mas eu tenho bons resultados e eu gosto muito de trabalhar com isso. E a parte da amamentação, eu sou apaixonada. Eu não posso nem falar, porque senão eu fico só falando disso. Mas, assim, você dá toda essa... eu posso chamar de consultoria, assistência... Você pega a mãe no colo? Como é que... Eu tenho vontade, às vezes eu brinco com os pais, que eu tenho vontade de abrir a clínica de madrugada, porque é o período mais conturbado da família. É verdade. A privação de sono, ela é muito complexa. Então, eu trabalho desde a gestação. Então, às vezes as pessoas me procuram quando estão grávidas, e daí a gente organiza, o bebê vai nascer, então vamos organizar como é que vai ser dentro do hospital, o hospital que vai nascer, o acompanhamento logo que nasce, dentro do quarto, então eu faço visita hospitalar, mas geralmente as pessoas me procuram, o bebê já nasceu. Então, eu procuro sempre fazer encaixes na minha agenda, que a minha agenda é muito cheia, né? Hoje, por exemplo, eu vou atender até às 8 horas da noite, né? Então, a minha agenda é bem cheia mesmo, mas quando é bebê, eu me coloco no lugar da mãe e eu tento dar um jeito de encaixar aquele bebê, né? Tem vezes que eu consigo atender em casa, tem vezes que eu não consigo atender no home care, porque a questão do deslocamento, para mim, eu tenho um pouco de medo de dirigir ainda, né? Eu tenho 40 anos de idade, mas eu tenho um pouco de medo de dirigir, e daí tem alguns lugares que eu ainda não vou. Então, mas o restante, assim, o pessoal vai na clínica, a minha sala é uma sala pronta para acolher as mães e os bebês e as crianças que eu atendo também na área de MO. Então, tem, por exemplo, para bebê eu tenho balança pediátrica. Então, você não precisa, por exemplo, tem que pesar o bebê para ver se está ganhando peso, né? Que é um dos sinais que a gente vê que o bebê está se desenvolvendo bem, é o ganho de peso, a quantidade de xixi, a quantidade de cocô. Inclusive, mães que estão escutando e assistindo, o bebê precisa fazer cocô até 28 dias de vida. É obrigatório fazer cocô todo dia, senão ele está com fome. Se ele não faz cocô, procurem ajuda, tá? Nos primeiros dias de vida... Primeiros 28 dias é obrigatório fazer cocô todo dia. Nos primeiros 28 dias de vida, é obrigatório o bebê fazer cocô todos os dias. Exatamente. Senão Depois ele tá pode com passar fome. 10 dias sem fazer cocô. Mas os primeiros 28 dias de vida, ele precisa todos os dias. Nossa, eu acho que eu amamentava demais a Aurora, então, porque ela fazia 3, 4 cocô por dia. Ótimo, é a melhor coisa. Mães adoram cocô assim. Ela teve... Eu tive um pouco de problema na amamentação com a pega. Aí fez fissura. Aí eu fui no banco de leite aqui do HU. Esse mesmo. Fui lá. As meninas, umas queridas, me ajudaram. Aí primeiro entra só a mãe, né? Daí ficou lá fora o meu marido com a Aurora. Aí elas viram ali, vamos fazer um laser, vamos fazer a massagem, coloca a bomba, daí elas tentou tudo esterilizado, até elas desembalar tudo aquilo lá, daí elas vão fazendo massagem. E assim, é uma mulher que você nunca viu na vida que tá fazendo massagem no seu peito, mas é com tanto respeito, com tanto carinho, que você... Gente, de verdade, mãezinhas, vão lá que tá tudo bem. Mas assim, com tanto respeito, com tanta... Delicadeza, com tanto carinho, que você fica tão à vontade, você fala, não, vamos lá, eu vou aprender, vai dar tudo certo. E daí elas fizeram 2 vezes o laser, que tava meio estranho assim. E depois, quem nos ajudou também, que foi lá na nossa casa, inclusive, foi a dentista da Aurora, a doutora Sayuri. Ela é amiga nossa da família, assim. E daí eu já não sabia mais o que fazer. E ela foi lá em casa e falou, não, calma, vai dar tudo certo. E daí ela foi me ensinando a não dar sempre do mesmo jeito. Então, um dia eu colocava assim, daí da outra vez eu colocava a Aurora pra cá. Aí eu colocava ela de macaquinho, que eu falo assim, sabe quando... Sentadinha. Eu falo de macaquinho porque ela parecia aqueles macaquinhos agarradinhos na mãe macaquinha. Eu era a mãe macaquinha e ela era o meu macaquinho, assim, sabe? Bem aqueles macaquinho prego, assim, na floresta, assim, sabe? Eu me sentia a mamãe e ela o meu macaquinho, assim. Então, eu colocava ela assim,
E daquele jeito, era o jeito que ela melhor mamava, sentadinha, assim. E até hoje ela olha pra mim e fala, ai, mamãe, me pega aí de macaquinho. E dela vem Se encaixa em encaixa, você. assim. E por muito tempo ela dormia desse jeito. Então foi o jeito que ela também, eu acho que ela melhor se adaptou. Então ela mamava muito bem, assim. E daí depois, nossa, quando ela tinha, sei lá, acho que 1 mesinho e pouco, 2 mesinhos, assim, eu dava mamar com ela caminhando pela casa. Botava no sling aqui e ia fazendo Fazer as as coisas. coisas. É que daí depois as coisas se ajustam, né? As coisas se ajustam. Mas esses primeiros dias, eles são muito desafiadores. São. E a privação de sono, eu falo, eu nunca tive, os meus filhos nunca dormiram muito bem. Eu acordava a cada 2 horas e aí eu demorava a voltar a dormir e daí eu já tinha que acordar de novo. Então, eu desmamei o Raul, que foi meu último filho, por exaustão minha, cansaço meu. Eu estava esgotada emocionalmente, fisicamente, porque era muito desgastante. Então, você imagina, foram 8 anos amamentando. Então, foram 8 anos que eu não dormi mais do que 3 horas seguidas numa noite. Sim. Né? Entre os 3 foram praticamente 8 anos. Então, para mim, foi muito cansativo. Sim. Mas, assim, o desenvolvimento deles é outro desenvolvimento, né? A amamentação, ela desenvolve tanto... Gente, eu não tô falando que você que tá dando fórmula é menos mãe, não é isso, Nada, tá? não é isso. Não é isso. É que o bebê que ele mama no peito, ele tem a boa desenvoltura, tanto neurológica é diferente, quanto a parte da musculatura orofacial. E muitas vezes a gente precisa da fórmula no começo. Sim. Sabe, com indicação, por exemplo, eu pego um bebê com alguma alteração de laringe, vamos supor laringomalácia, né, que eu atendo bastante bebê com laringomalácia. Eles têm dificuldade de ganho de peso. E a gente precisa que os bebês ganhem peso para a gente conseguir fortalecimento muscular, né, adequado. Então, vai precisar usar a fórmula por uns 15 dias, ok, depois a gente vai desmamar. Não vai ser para sempre. E tem formas seguras de você oferecer isso. Né? Não é a mamadeira. A mamadeira, ela causa confusão de bico, ela causa confusão de fluxo, ela causa confusão de tudo e ela gera o desmame. A chupeta também. Então, a gente tem formas seguras de oferecer o leite, o complemento, que seja fórmula infantil, que seja o leite ordenhado da mãe, de uma forma segura. Uma das formas é esse copinho aqui, né? Então, eu tenho tudo isso lá no consultório, né? O pessoal brinca assim, fala assim, nossa, Aline, como que é tanta coisa. Lembra da Hermione, do Harry Potter? Minhas coisas parecem a bolsa da Hermione, porque eu vou tirando coisa de dentro. Não, peraí que eu tenho isso para te emprestar, vamos tentar isso, vamos usar aquilo. É desse jeito. Mas é engraçado você falar, você frisar que não é menos mãe porque dá fórmula, porque é uma cobrança que eu acho que a gente se faz, mas também sempre tem alguém ali que aponta o dedinho também. Ai, nossa, você deu fórmula porque eu, perfeito, alecrim aqui dourado, só dei mamar no amamentação natural, não sei o quê. Gente, se a ciência evoluiu a ponto de criar uma fórmula que alimenta um bebê e uma mãe não tem condições, seja lá por qual for o motivo, não interessa qual é o motivo daquela família que não tem como fazer a amamentação do peito. Ainda bem que existe a fórmula. Ainda bem que existe a fórmula. É uma criança a menos que vai ter desnutrição, é uma criança a mais que vai estar no mundo. Então, assim, gente, existem famílias que conseguem amamentar e existem famílias que não conseguem. Existem famílias que têm parto natural e existem famílias que o parto vai precisar ser cesárea. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Eu falo agora, né, olhando, eu consegui tudo certo. A Elô precisou de complemento, mas com o meu leite mesmo até um mês e meio, mais ou menos. O Raul, eu tive baixa produção de leite, daí até eu organizar tudo, foi complemento com leite humano também, até um mês mais ou menos de vida, né? Até a gente organizar bem a amamentação. Mas precisou, ainda bem que a gente tinha essa condição, né? Então,
O desmame precoce, ele é preocupante porque o que acontece? Muitas vezes a gente sai do hospital com a receita da fórmula. E eles fazem isso para todo mundo. A gente sai. Mas não é para todo mundo. Uhum. Então, eu acompanho muito bebê prematuro também, né? E às vezes a mãe está num processo ali da descida do leite, da pojadura, o peito está empedrado, ganha a alta do hospital, o bebezinho prematuro, que ele não tem uma coordenação para fazer, que a gente chama coordenação do SDR, que é a sucção, deglutição, respiração. O bebê não consegue, por uma imaturidade dele, e a mãe ganha alta, então o bebê não vai conseguir mamar no peito, porque a mãe está com o peito muito cheio. Tem todo um manejo clínico para a gente fazer isso. O manejo clínico da pojadura quem faz é a consultora, mas quem vai ensinar o bebê a mamar direito para que ele consiga pegar o peito, quem faz é a fono. Sim. E é isso daí, o meu trabalho engloba as duas coisas, Uhum. né? Por exemplo, só fono não ia, por exemplo, olhar o peito da mãe e ia falar assim, não, realmente tá muito cheio, vamos fazer uma bandagem, vamos organizar aqui, fazer um laser, vou te encaminhar, tô vendo aqui um processo início do engurgitamento, né? A fono não faz isso, quem faz é a consultora. Uhum. Mas eu sou tudo. Eu não consigo soltar as coisas. A primeira Sim, coisa... você não consegue desligar a Não Aline fono. Ah, não, agora eu vou ligar a Aline Consultora. doula, agora eu vou ligar a Aline consultora. Não, E o você, tipo de... como uma profissional completa, você vai ligar todas as Alines, Todas né? as Alines. Nunca desligará. O tipo de parto influencia também na amamentação. Uhum. O tipo que foi tua gestação influencia na amamentação. Sim. Então, tem algumas questões que a gente tem que... Por exemplo, esses dias eu fui atender uma mãe e ela queria muito amamentar. Ela tá fazendo o possível dentro do que ela tem. Aí, o bebê já tinha feito frenectomia, que é o corte da língua, né? Veio para mim só para fazer avaliação pós-operatória. E a gente identificou nela uma condição clínica que não produz leite. E é extremamente raro. E é tão raro que eu, 11 anos atendendo a amamentação, porque eu fui consultora antes de ser Sim. fono, eu atendi 6 casos. E aí eu olhei, eu avaliei o bebê, falei, mas está sugando direito e tudo. Se fosse só a fono, só ia avaliar o bebê. A hora que eu fui avaliar a mama, eu olhei para ela e falei assim, olha, infelizmente, eu sempre sou a portadora de más notícias, porque eu sempre sou a última opção, né? O pessoal já passa por todo mundo antes, vai pro pastor, vai pro padre, vai pra benzedeira, vai pro banco de leite, vai pra não sei quem, daí chega, ai, Aline, você é minha última opção. E infelizmente ela tinha um processo chamado hipoplasia mamária, que é a falta de glândulas, o corpo não produziu glândula de leite. E como é que você vê isso? Eu tenho experiência clínica nisso e a gente faz uma avaliação por critério clínico, por exclusão de critério clínico. Ah. Então, a hora que eu olhei o peito dela do jeito que era, eu falei, é hipoplasia. Não é culpa tua. Você, dentro do que você está passando, a gente vai fazer o possível para esse bebê ser alimentado. Ainda bem que existe a fórmula. E daí a gente faz, organiza ali a amamentação da forma que ela consegue, né? Então ela sim está tendo que complementar com dor no coração porque ela não queria, mas é necessário. O que me pega, assim, o que eu falo com as minhas amigas que recém tiveram um neném ou que estão grávidas, não leva as coisas como sua única opção. A minha amiga teve bebê recente, eu falei pra ela assim, você já escolheu a sua via de parto? Dela, eu quero parto normal. Eu falei, tudo bem, mas não leva isso como sua única opção. Você quer amamentar? Eu quero, mas não leva isso como sua única opção. Entenda que pode acontecer. Isso, biologia não é matemática. Não é assim que funciona. A questão dos partos é muito engraçado, porque é estatística da OMS que 15% vão terminar em cesariana. 15% dos partos. Mas aqui no Brasil a via cirúrgica ela é escolhida por mais de 80% das mulheres. E tá tudo bem, né? Se a mulher escolheu, eu sempre falo, entenda as consequências que você vai ter no teu bebê fazendo a cesariana, né? A cesariana agendada, a questão da maturidade iatrogênica, ou entenda como que vai ser um pós-operatório de uma cesariana necessária intraparto. Eu preciso que ela entenda para ela saber, mas foi minha escolha esperar, por exemplo, eu sempre falo, quando eu consigo atender na gestação, eu falo, espera entrar em trabalho de parto. Aí o organismo vai entender que o bebê vai nascer, sabe? Então ajuda bastante já a esperar entrar em trabalho de parto. E eu sempre deixo muito claro, eu tive 3 partos naturais, né? Os 3 acompanhados por enfermeira obstetra, um hospitalar e 2 domiciliares, por opção minha. No parto do Raul, 3º filho,
Eu tive uma questão que eu, como já atendia isso, eu identifiquei e eu falei para minha parteira, eu falei, eu vou precisar de uma manobra para auxiliar ele a nascer. Porque o Raul, ele teve edema de colo, que é quando o colo do útero ele não abre o suficiente para o bebê descer, porque a gente dilata, o colo precisa abrir tudo e o bebê precisa descer, os DILI para ele descer. Ai, a Aurora também não... E aí, quando eu percebi que alguma coisa não estava certa, eu, Aline, mãe que estava parindo, fiz o meu toque, porque eu posso fazer em mim mesma, né? Ou a parteira faz. E daí eu vi que eu tava com edema de colo e eu pedi pra parteira segurar o colo aberto pra ele descer. E daí ele nasceu. Senão eu teria que ir pra uma cesárea. E eu sabia disso. Eu já tava consciente disso. Eu conversei com o meu médico antes. Eu tava em trabalho de parto. Porque foi assim, o médico que fez o meu pré-natal, ele já falou, olha, eu não faço mais parto normal. Se você quiser agendar a cesárea, eu vou lá e faço a cesárea. Então eu falei, não, doutor, eu gostaria de tentar o parto normal. Como é que eu faço? Daí ele falou, então, se for em horário comercial, aí eu estarei lá. Se for fora de horário comercial, eu não estarei lá. Se você estiver contente com isso, a gente continua seu pré-natal. Se você não estiver contente com isso, eu vou fazer toda a sua documentação, vou te entregar tudo e você está livre para procurar o médico que você quiser. Daí eu falei, doutor, eu estou contente com isso. E daí o que eu faço quando eu entrar em trabalho de parto e não for horário comercial, digamos assim? Aí ele falou, daí você vai para o Hospital Policlínica, porque lá eu tenho médicos da minha confiança e eles vão me avisar caso eles precisem me chamar. Aí eu falei, então eu estou contente com isso e eu vou fazer dessa maneira. Então, fiz todo o meu pré-natal com o Dr. Marcelo Palma, que é o meu médico, já desde que eu tinha, sei lá, acho que uns 15 anos. Faz bem pouquinho tempo que eu vou lá. E daí, fiz todo o pré-natal, porque eu me sentia mesmo segura com ele. Fiz tudo lá. E daí, no dia do parto, era 11 horas da noite. Geralmente acontece de madrugada. E assim, ele já é... Não vou falar idoso, desculpa, doutor. Não é idoso, mas assim... Ele já tem uma certa idade. Assim, ele já não tem mais 30 anos. Então, ele não ia ir 11 horas da noite fazer o meu parto. Então, eu fui pro pronto-socorro. Aí, me atendeu uma médica. Mas ela tava fazendo umas outras cesáreas. E ela falou assim, o seu parto vai demorar. Todo parto demora. E daí ela falou assim, vai pra casa. Aí eu falei, doutora, não vou pra casa. Se tem uma coisa que eu não vou, querida, é pra casa. Todo mundo tem medo. Eu falei, não, vou ficar aqui. Daí que eu fique lá na recepção, mas eu não vou pra casa. Dela, mas vai demorar, não sei o quê. Daí eu falei, vai demorar e eu vou ficar aqui, não vou pra casa. Eu tava com muito medo. Eu nunca tinha passado. O Rogério também. O Rogério falou assim: você não quer ir pra casa? Eu falei: não vou pra casa. Vai que nasce? Não sei, não vou. E daí ela internou a gente. E daí muita dor. Ainda bem que eu não fui pra casa. Porque eu ia ficar desesperada. Eu ia ir pra casa e ia voltar pro hospital. E daí muita dor, muita dor. E eu acho que era, não sei, umas 4, 5 da manhã, eu acho. Não sei. Aí apareceu o Dr. Takeshi no quarto. Ele também... Ai, desculpa. Ele também é um senhor, assim, calmo. Eu não sei se ele é de descendência japonesa ou chinesa, mas ele é calmo, tranquilo. Pensa num médico, assim, sabe? Gente boa. Aí ele entrou no quarto e falou assim, olha, minha querida, eu não faço parto com dor. Então, eu faço com analgesia. Se você estiver contente com os meus termos, a gente prossegue. Se você não estiver contente com os meus termos, eu vou achar um médico aqui que esteja, né, ciente com certeza. Eu vou achar um médico que você queira. Uhum. Eu vou tirar o meu nome aqui do seu prontuário e eu vou trazer o médico que você quiser. Daí eu falei, não, doutor. Eu não quero... Bota analgesia. Aqui, agora... Falei brincando pra ele assim, não, vamos. Aí eles deram aquele plano de parto. Só que, assim, eu sou leiga. Por mais que eu tenha feito biologia e alguns termos, assim, eu conheça, o que eu vou entender daqueles termos médicos lá? Porque, assim, querendo ou não, tinham alguns termos médicos no plano de parto, né?
E daí, as opções lá. Normalmente tava assim... tinha uma pergunta lá. Daí as respostas eram... fazer o que eu quero ou fazer o que o médico quer? Aí eu ia assinalando, vou fazer o que o médico quer, sabe? Assim foi mais ou menos o meu plano de parto. Na verdade, assim, o plano de parto ele tem que ser feito durante a gestação. Pois é. Né? E você tem que ter instrução. Tem que ser feito durante a gestação. Porque o trabalho de parto começa com 7 de dilatação, tá? Não, imagina, eu desde as 11 horas da noite, isso já era tipo 4, 5 horas da manhã e eu tendo que preencher aquele documento. Então, você já tá meio louca da cabeça. Totalmente louca da cabeça. Esse é o trabalho da doula. Pois é. O trabalho da doula é te instruir. E se realmente você busca uma cesárea, ela vai te ajudar a buscar um médico que vai te acompanhar. A única coisa que eu sabia, que eu estava ciente que eu queria, era a analgesia. E eu pedi o repique. Eu falei assim, se chegar lá e você ver que não vai passar, tu não deixa rasgar pra qualquer lugar. Não rasga. A episiotomia é considerada violência obstétrica. Menina, eu vi um vídeo... Olha a cabeça da doida, né? Eu pesquisei no Google e eu vi rasgar e eu fiquei apavorada. E eu falei, escuta aqui. Se rasgar, a culpa é tua. Se rasgar, você não me deixa rasgar. Eu rasgo o teu... Eu falei assim, escuta aqui. Eu falei pra ele, eu vou escrever aqui. Eu pedi. Eu falei pra ele, você vai... Eu falei assim, eu vi lá como que é isso aqui. E eu pedi pra ele. Eu falei assim, você não vai deixar. Aí ele falou, não vou deixar. Eu falei, eu vou escrever aqui. Você vai fazer o que eu tô mandando aqui no papel. Ele falou, se você escrever, eu vou fazer o que você tá mandando. Eu falei, eu vou escrever, você vai ler aqui comigo. E eu exigi que ele lesse lá comigo, que ele não ia deixar rasgar. Daí chegou na hora lá e realmente ela coroou e não passou. Aí ele falou, Joana, não passou. Eu falei, não vai me deixar rasgar. Assim, eu falei, você prometeu. E eu fiz ele dar o pique. Eu exigi que ele fizesse. Porque eu, na minha cabeça... que é a coisa que eu tinha pesquisado, gente, e ele ficou, coitado, ele fez o que eu mandei, né? Óbvio, né? Porque eu quase obriguei ele a fazer. Mas assim, não, eu acho que eu obriguei mesmo, coitado. Agora pensando assim, eu acho que eu era muito aquela mãe louca, sabe? Agora pensando aqui, com o meu botão, ele deve ter pensado, nossa, que mãe louca que eu atendi hoje. Mas eu falei assim, doutor, eu tenho medo. E o senhor não pode deixar isso acontecer. Então, o senhor, por favor, faça o que eu estou lhe pedindo. Daí ele concordou com os meus termos. Gente, ela não falou desse jeito porque eu sou doula. Ela devia estar muito pistola. Tipo, eu quero. Eu sei que a episiotomia é considerada violência obstétrica pela OMS desde 1997. Eu quero. Certeza. Desse jeito. Ela não tava nas tranquilidades. Isso eu tenho certeza. Eu tava lá, mas eu sou doula, eu sei. Não, eu não estava nessa tranquilidade. Mas foi mais ou menos, você não vai me deixar! Tipo assim. Não rasga. Mas com certeza dava pra ouvir essa minha serenidade do corredor. Com certeza dava pra ouvir as enfermeiras assim, tipo, nossa, olha essa mãe louca de hoje. Eita, cada dia uma louca diferente aqui. Mas eu obriguei ele a fazer epísio. A epísio, ela, na verdade, né? Enfim. Mas assim, tá, é violência, mas... Mesmo que a mãe peça, sabe por quê? Porque o períneo, ele volta. Tá, calma, deixa eu te explicar. E se eu obriguei ele a fazer? Não, daí tudo bem, você obrigou ele a fazer, não, mas é que você não ele... tinha o conhecimento de saber o que ia acontecer. Por isso que é importante o papel da doula. Mas sabe o que eu vi? Olha só, vocês pegam os piores vídeos, gente. Vocês procuram na internet, vocês só pegam cagada. Que virava um buraco só. Não vira um buraco só, laceração grau-crato. Eu nunca acompanhei em anos sendo doula. E daí era isso que apareceu no Google pra mim. Google, por favor. Não, isso não é normal. Primeiro que se você estiver numa posição fisiológica, é muito raro dar uma laceração muito grande. E daí a minha bolsa já não tinha rompido, sabe assim? Já foi Mas não rompe bolsa. Quem disse que rompe bolsa? Sabe assim, o líquido não saiu? Não precisa, o bebê pode nascer dentro da bolsa. Você tá vendo? É falta de informação. Gente, e daí eu procurem já procurem uma doula. Gente, eu não sou mais. Procurem profissionais para acompanhar vocês nesse momento, pra vocês não cometerem os erros que eu cometi, por exemplo. Fazer você fazer piso. E daí assim, sabe?
Mas no final das contas, eu já estava com analgesia e eu não senti nada, né? Mas eu tive os 3 partos sem analgesia, porque eu tive 2 em casa, né? Não, eu falei, chegou uma hora que eu falei, não, me dá aqui esse negócio. E o anestesista também era um querido. E aquele momento, você tá sem roupa, né? E daí tem um monte de gente passando ali naquele momento. E daí tem uma enfermeira, que é sempre um anjo de Deus ali colocado naquele centro cirúrgico ali com você. E ela sempre fica, tipo, puxando ali um negocinho pra tentar te tampar alguma coisa. E daí o anestesista também, eu não me lembro o nome dele, não me lembro da cara dele, mas eu me lembro que ele tinha um sotaque assim, nordestino, fofo, querido, assim. Eu só me lembro daquele sotaque, assim, leve, te acalmando. Só isso que eu me lembro. Eu não me lembro da cara dele, não sei quem era, mas eu me lembro daquele sotaque, assim, calmo, tranquilo, me ajudando. Porque daí eu tenho escoliose. Pra ajudar, né? Eu tenho escoliose. E daí eu tava muito grávida. E daí eu sentei assim, E daí eu sentei na maca, e daí ele também me ajudando a me cobrir, porque ele viu que eu tava incomodada, e ele ajudando a puxar, assim, aquele micro paninho que eles colocam na gente. E daí ele, Joana, então, você tem uma escoliose aqui, mas não se preocupa. Eu sou experiente, eu vou dar um jeito aqui. Daí eu falei, tá, mas eu tenho cócega nas costas. Além da escoliose, a pessoa tinha cócega. Aí ele, não, tá tudo bem. E daí ele ia apalpando as minhas costas pra achar onde tinha que ir, e eu ia fazendo assim. Gente, olha, e era Foi dor. uma comédia. E era cócega. E eu gritando que eu não queria que rasgasse. E tudo isso acontecendo. E o Rogério lá assim, tipo, eita. Será que é isso mesmo que ela queria? Que coisa, né? Por isso que é importante mesmo você entender o processo. Não, por isso que é importante a gente procurar pessoas que estejam com a gente ali, que saibam o que é aquilo ali. Você sabe que é legal, que é bom que a gente gravou o podcast hoje, porque essa semana foi sancionado pelo presidente que doula agora é profissão. Olha que maravilha. Doula era ocupação até. Semana passada. Agora doula é uma profissão. Uma profissão. Então isso é muito importante, né? E a doula, ela vai te explicar. E ela vai te explicando, e você entendendo, você vai escolher o que é melhor para você. Você vai entendendo os processos. Então, por exemplo, a Elo nasceu de 41 semanas de gestação, a minha filha. Eu passei 4 semanas, 1 mês, com 4 centímetros de dilatação. Se eu não tivesse o acompanhamento adequado, eu ia me apavorar e ia fazer cesárea. Sim. Não, eu sabia que eu estava. Eu sabia o que estava acontecendo e eu tinha o acompanhamento adequado. Inclusive, beijo, Rony, te amo, minha parteira, que me acompanhou nos 3 partos. A Aurora rompeu a minha bolsa, deu ruptura antes do parto, rompeu a minha bolsa com 37 semanas de gestação. Eu passei 12 horas sem dilatar. Se eu não tivesse o acompanhamento de uma equipe que iria me conduzir para o melhor, e eu sabendo tudo que iria acontecer, depois de X tempo tem que internar, o risco de dar sepsia, a gente precisa passar medicação, eu também teria ido para uma cesárea. A Aurora rompeu a bolsa 6h55 da manhã do dia 12 de janeiro. Ela nasceu 5h55 do dia 13 de janeiro. Demorou 23 horas para a Aurora nascer. De dor, foram 3 horas. Então, trabalho de parto ativo foram 3 horas, que é a partir de 7. O Raul, 39 semanas de gestação, né, no meio do caminho ali das duas. E o Raul, eu fui para a aula, né? Eu fui na aula tranquilíssima, acordei de madrugada para ir no banheiro, era umas 4h30 da manhã, rompeu a minha bolsa. Aí eu, puta la vida, né? 6 anos que eu era doula, eu olhei e falei assim, é bolsa, né? Sabia que era, falei assim, a ruptura alta de bolsa pelo jeito foi igual da Aurora, porque eu tenho também as diferenças do jeito que rompe a bolsa, né? Aí eu falei assim, eu vou avisar a equipe, mas esse piá vai nascer só de madrugada, porque eu já sabia como que o meu corpo ia se comportar. Sim, você já tinha. E ele nasceu 8h06 da noite. Então, assim, foram 3 trabalhos de partos diferentes, 3 partos. O da Elo foi o primeiro, foi mais rápido. Sabe? E o do Raul, que foi o último, foi o mais complexo no final, porque eu tive edema de colo, a gente teve que fazer manobra. Inclusive, o parto dele tá no YouTube. Se alguém quiser procurar, procura lá. Duplica Fotografias, parto do Raul. Ah, Duplica, Camila, maravilhosa. Camila, maravilhosa. E a Ana? Então, foi isso, sabe? E assim, o que eu indico para as pessoas, não importa a via de nascimento, procurem uma doula. Sim, sim.
Ai, Aline, eu não quero, eu só quero entender como é que funciona. Então, procura uma consultora de amamentação que entenda, que também é doula, para ela te explicar o mínimo do que vai acontecer, para você não se apavorar. Sim. Sabe? O mínimo, por exemplo, pode acontecer de tal laceração, se você não tiver em posição fisiológica, se o ombro não passar, tem a manobra para fazer virar, quem que vai ser tua equipe, quem que vai ser teu médico, quem que vai ser o pediatra? Então, é o mínimo que a gente faz. Sabe, a gente fez curso de desengasgo, a gente fez... A gente pesquisou, assim, sobre o melhor hospital, sobre UTI, a gente pesquisou sobre um monte de coisas e a gente não se atentou a essa parte, da hora do parto. Da hora do parto. De que a gente não sabia nada sobre parto e que a gente não assim, se circulou ali de pessoas que sabiam alguma coisa sobre parto. Exato. A gente não pensou nisso. E lá em casa, as crianças, elas entendem como algo fisiológico e natural. Porque as meninas assistiram os irmãos nascendo. A Elô assistiu os 2 partos, a Aurora assistiu o parto do Raul. E pra mim tá tudo bem. Pra eles entenderem que é uma coisa que acontece. E todo mundo sabia, se for necessário cesárea, vamos para uma cesárea. Mas ela vai ser necessária, né? E eu entendo o medo das mães de rasgar, de acontecer alguma coisa, de juntar tudo igual você falou. Sim. Porque o nosso sistema, ele leva a isso. A pessoa tem muito medo. Sim. E tanto medo... Você começa a pesquisar, só vem coisa ruim. Só vem coisa ruim. E tanto medo a ponto de você se apavorar e não querer. Mas, a partir do momento em que você conhece, você sabe, e mesmo assim você escolhe uma cesárea, foi uma opção tua. Mas não que seja obrigado todo mundo a fazer. Igual o teu médico comentou, dentro dos meus termos você aceita? Foi muito legal o que ele fez. Nossa, foi maravilhoso. Aqui em Cascavel a gente tem médicos muito bons que acompanham o parto natural, né? E eu sempre falo... Mas são poucos, né? Porque eu vejo a maioria falando assim... olha, eu faço, mas é cesárea. Daí eu faço mais ou menos o cálculo e a gente agenda já certinho pra quando der 40 semanas. E são poucos mesmo, né? A agenda deles é um pouco mais cheia. É só pegar na Unimed, você solicitar a lista da taxa de cesariana dos médicos, né? Por exemplo, na Unimed, no PAN, no teu plano de saúde. São pouquíssimos os que acompanham. E os que acompanham... por exemplo, o Dr. Nelson, ela não atende Unimed, para mim ele é o melhor, né? Tem a doutora Maria Tereza, que atende Unimed, mas a agenda dela é mais fechada. A doutora Carol Mioto, fantástica, tá grávida. Então, são poucas opções que a gente tem. A doutora Windy, né? São poucas opções que a gente tem. Geralmente, quem busca muito, quem quer muito, eles vão nesses médicos, por isso que a agenda é mais cheia. E daí tem que desmarcar muito a agenda. Porque se você está no consultório e você precisa acompanhar um parto, você precisa desmarcar os pacientes que estão te acompanhando no consultório para acompanhar o parto. Sim. Né? Por isso também a importância da enfermeira obstetra. Então, o que a doula vai fazer? A doula vai te instruir e vai te organizar para você entender o que vai acontecer, para você não ficar com medo. A doula é o apoio emocional. E a enfermeira obstetra vai fazer a parte clínica. Ela vai fazer toque, ela vai fazer a ausculta, ela vai ver se o coração do bebê tá bom, ela vai medir pressão, aferir pressão arterial da mãe, ela vai aferir a temperatura, né? Então, a enfermeira obstetra vai fazer o papel mais clínico. Então, essa que é a diferença da doula e da enfermeira obstetra. E as duas, elas se complementam. A gente aqui em Cascavel, a gente tem uma equipe de enfermeiras obstetras, que é a equipe manjedoura, que foi quem acompanhou meus partos. Elas são fantásticas, eu não tenho outra palavra para falar. A Rony esteve nos meus 3 partos, que é a chefe lá, a dona, não sei como é que fala, né? Que é a pessoa que fundou a equipe manjedoura. Ela me acompanhou nos 3 partos. Ela não acompanha mais parto, agora ela tá mais no pós-parto e tudo, porque ela também tem filhos pequenos. No meu parto da Aurora foi a Rene, que é a irmã dela, que me acompanhou, a Rony e a Rene, que foi domiciliar. E já no último parto eu tive 2 doulas, que é a Dai e a Ali. A Ali é parteira no Paraguai, ela é midwife, ela é enfermeira obstetra no Paraguai. Aqui no Brasil ela atua como doula. E a Dai Menegon, ela não atua mais como doula porque ela tem um José pequenininho. E a Thaís Zanella foi minha doula, inclusive, se alguém quiser seguir ela, @Thaís Zanella, o Insta dela.
A Carol Berté, @CarolBerté também, ela foi minha enfermeira obstetra, e a Roniele. Então, e a equipe delas é a equipe manjedoura. Então, É aquela clínica que fica indo ali pro lago, não tá é? indo pro lago, eles Aham. montaram agora um espaço, tá bem legal. É bem facinho de achar. Quando você tá descendo ali aquela A Rua do Exército. A Rua do Exército ali pra ir pro lago, bem naquela curvinha, você olha ali pro seu lado direito, tem uma fachada bem clarinha escrito Equipe Manjedoura. Manjedoura. Equipe Manjedoura. Eu já tinha passado por ali, agora que você falou, já me Já veio lembrou. certinho. Aham. É bem facinho de achar a clínica. E elas agora também estão com a Tati Frank, que tá atendendo junto, né, com elas e fazendo os cursos pré-parto. E a Tati, ela quando a gente fala em humanização no Brasil, quando aqui era tudo mato, a gente tem uma médica que ela é uma das referências nossas mundiais. Uhum. É a Melanie Amorim. Ela é mais faca na bota, assim, sabe? Mas ela é bem gente boa. Ela tem um blog que é o Estuda Melanie Estuda. E daí a Tati trabalhou com a Melania no Recife, no ICEA, né? Que é onde a Melania atuava. E ela é muito, muito legal, porque a Tati, ela entende. O pessoal fala assim, mas vocês são tudo meio malucas, vocês são tudo favorável a parto, mas não é que a gente é tudo favorável, é que a gente entende a importância que isso tem para a mãe e para o bebê, para a imunidade, para a questão neurológica, para tudo, sabe? Sim. E não é parto a todo custo, a gente já falou isso aqui, é a cesariana quando for necessário, né? Sim. É saber quando, por exemplo, no parto do Raul, quando eu fiz o meu toque, eu percebi que eu tava com edema de colo, eu falei pra Rony, faz a manobra, porque senão eu vou pra cesárea. Eu sabia que o parto ia se prolongar muito. E você sabia também que se corresse algum risco, você ia pra Eu cesárea. ia pra Você não ia cesárea. não ia chegar ao ponto de correr um risco. Não tem como correr risco. Ó, Aline, não deu certo aqui. Não tem como correr risco. Vamos pra cesárea. Vamos, bora. O Bora importante lá. é meu filho nascer. Exatamente. E eu ficar bem. E assim, as pessoas têm medo do parto domiciliar, porque o parto domiciliar, ele é tipo, meu Deus, é umas índias, né, parindo no meio do mato, mas não é. Eles levam... Não é no Rio, gente. Não, gente, a gente faz em casa, normal, o Raul nasceu em casa É lá. limpo. Uhum. Eles levam todo o aparato hospitalar para dentro da sua casa. Não é eu sair correndo, pega umas toalhas, uma uma tesoura, uma água velha, quente. Não é assim, não gente, é calma. assim, gente. Né? Taca uma vodka pra limpar a tesoura. Não, gente, não é assim, tá calma. As pessoas elas têm um pouco de preconceito, mas eu falo. Tem bastante. O âmbito hospitalar, ele tem mais bactérias nocivas ao bebê do que o âmbito em casa. Que é onde que tá as doenças. né? Sabe? Então, assim, claro, não são todas as pessoas que vão poder ter um parto domiciliar. Não. Né? A gente tem critérios Mas clínicos pra eu te seguir. confesso, assim, que eu não ia me sentir Confortável. A minha não. primeira filha eu não me senti confortável para ter domiciliar. E tá tudo bem, né? Então, daí a gente foi estudar e tudo, e daí a segunda já nasceu em casa. E a gente tem critérios clínicos a seguir também, né? Sim. 37 semanas de gestação, não pode ser gestação alto risco, não pode ter... tem um monte de questões ali que as enfermeiras obstetras vão te explicar. E o pós-parto chega, né? E a amamentação chega, e o bicho pega, e daí o povo me procura. E a agenda da Jaline tá, ó. E a Aline dá um jeito. Gente, eu morro de dó porque eu me coloco no lugar das Sim. mães. E daí o pessoal... É porque você já esteve nesse lugar, né? Exatamente. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar 3 vezes. E eu sei como é desesperador. O problema é que quando você estava nesse lugar, você não tinha você. Mas agora você tem... Agora elas têm você. E daí às vezes eu não consigo atender no home care, né? Porque eu tenho que a questão do deslocamento. Eu falo, gente, venham no consultório, não tem problema. Mas eu olho as mães, ontem fui atender um bebê e eu chorei junto com a mãe. Né? Ontem eu saí da clínica, era passado das 8 da noite também, eu chorei junto com a mãe, porque era um bebezinho prematuro, que a gente conseguiu fazer mamar no peito sem bico de silicone a primeira vez em 40 dias. Então, assim, é emocionante, o meu trabalho é emocionante. O meu trabalho, assim, o acolhimento, né, a questão da ajuda, de estar do lado, de ensinar, de explicar, de falar, olha, vai ser feito dessa forma. Hoje de manhã eu dei alta para um bebê que eu peguei prematuro também, de 2 quilos. E hoje, ali a gente está num processo de mais ou menos um mês e pouquinho ali no processo de atendimento fonoaudiológico, né? Hoje ele está com 3,5 quilos. Então, sabe, é muito gratificante, muito gratificante. São muitas sessões que tem que fazer ou normalmente... Não sei. Cada bebê a gente precisa avaliar e ver o que tem.
Então, às vezes, não precisa fazer um monte de coisa. Bebê prematuro precisa de mais. Porque a gente precisa organizar um sistema que não foi organizado durante a gestação. A gente precisa ensinar o bebê a sugar direito, né? Um bebê que acabou de nascer, você precisa já ensinar ele alguma coisa. Exatamente, né? Então, é muito diferente trabalhar com amamentação. Porque a gente tem que ter tempo. Então, assim, minhas consultas, elas não demoram menos do que 1 hora. A primeira avaliação eu demoro, às vezes, 2 horas, 2 horas e meia. Porque eu vou avaliar quem? O bebê, a mãe, os dois juntos. São 3 avaliações, né? Não é uma avaliação só, né? Então, lá na clínica, a minha sala é bem grande. É uma delícia. E cada vez eu agradeço. Eu entro na sala e agradeço a Deus por todos os dias. Pela minha sócia, que é a Gi, que é um amor. Ela é psicóloga. Pelo Vini, que é outro fono que trabalha lá na clínica. Ele atende adulto, atende voz. Então, quem quiser, né, Olhar Humano Clínica, né, a nossa clínica é lá na vamos deixar o Instagram aqui já, gente. Por favor, sigam lá. Sigam a clínica, meu Insta também. É lá no Cancele, perto da panificadora da Cancele. Então, é um lugar de fácil de estacionar. É um lugar de fácil acesso. As ruas ali não é um lugar difícil de chegar. E lá a gente tem o acolhimento. E eu gostaria de poder atender de madrugada, mas a tia Aline precisa descansar para no outro dia. Tem que dormir, né? Tem 3 filhos, um marido. Marido, né? Família. Então, ontem eu cheguei em casa às 8 horas. Hoje, pelo jeito, eu vou chegar também esse horário. Mas é muito gratificante. Porque é uns pitoquinhos, às vezes não caiu nem um umbigo e eu já tô atendendo. Que amor. Sabe? Então, é uma delícia, é uma delícia. E as crianças também, né? Que eu atendo bebê de síndrome de Down, paralisia cerebral, bebê com alguma outra síndrome. Já perdi pacientes, infelizmente, né? Porque quando a gente trabalha com bebês especiais, a gente tem que entender que nem tudo vai de encontro ao que a gente gostaria que acontecesse, né? Ano passado perdi Violeta, que era a síndrome de Edwards. Ela estava com quase 2 anos. Eu já perdi uma outra paciente minha, que era a Luna, que ela era de paralisia cerebral, um caso bem grave. Mas não... coisas que eu não consigo controlar dentro da fono. O que está ao meu alcance de buscar tratamentos. Então, laser, eu também faço laser no consultório, colocar bandagem se for necessário, fazer as avaliações para ver, porque às vezes a gente vê o bebê abrindo a boca, fechando a boca e fala, tá mamando, não tá engolindo, sabe? Então, todas essas avaliações eu faço dentro do consultório. É isso. Que Muito maravilhosa! obrigada. Ai, gente, eu tô emocionada com essa conversa de hoje, principalmente porque se eu tivesse tido essa conversa antes, há 3 anos atrás, que eu estava gravidíssima, teria coisas diferentes em mim. Por isso que eu falo, procurem... Cicatrizes diferentes. Procurem coisas, procurem acompanhamento. Aqui em Cascavel tem várias doulas, tem a enfermeira obstetra, que pra mim é primordial. Elas acompanham. A Thaisa, nela, mora no meu coração. A Carol, a Rony, a Rene, a Carla, a Karine. A Pri não está mais aqui em Cascavel, mas ela atende lá na região de Assis. Então, a gente tem uma equipe boa de enfermeiras obstetras em Cascavel. Boa mesmo. Tão boa que eu coloquei a vida dos meus filhos na mão delas e falei assim, tá tudo bem. Escolher uma delas ali que você se identifica mais, que tem... A Thaís é um sossego, uma calma, uma paz. Eu adoro a Thaís, sabe? Com certeza nessa equipe tem uma mais falante, uma mais quietinha, e você vai se identificar com alguém, com né? alguém ali, sabe ali o santo vai bater? Exatamente. Então ali, ó, uma delas vai dar certo. E se precisar de amamentação, manda mensagem pra tia Aline. Isso, manda mensagem pra tia Aline, vai lá, porque às vezes... aprender ali nos primeiros dias, eu acho que todo mundo precisa, né? E às vezes o bebê ele tem alguma coisa que o banco de leite não consegue avaliar, quem tá te acompanhando no pós-parto é uma coisa que foge um pouco, né? Por exemplo, a alteração de laringe, que é a laringomalácia, a alteração mais popular em bebê, quem avalia é fono. Então, eu faço um trabalho... consulta ali é sempre bom, né? Eu faço um trabalho junto com a doutora Natália Miolo, que ela é otorrino, e daí a gente faz o exame, avalia, vê se está tudo bem. Às vezes aconteceu, sei lá, de nascer com alguma síndrome, uma paralisia, alguma coisa, precisa. E é muito importante falar também, os bebezinhos, quando eles nascem com a síndrome de Down, é importante o trabalho da fono desde os primeiros dias, porque daí a gente consegue ajustar a questão da hipotonia, que eles são tudo flacidinho, né? Tudo molinho. A língua deles é diferente também? A língua deles pode ser diferente. Então, com o trabalho da fono, desde os primeiros dias de vida, não precisa esperar. Tem um método que é chamado de... meu Deus do céu. Eu esqueci.
mas eu aplico nos bebês e a gente consegue fazer estimulação de linguagem desde os 8 semanas de vida, com 2 meses de vida, né? Então, a gente já consegue essas questões, né? Então, você resolve antes do problema aparecer, digamos Exatamente. assim. Eu gosto de resolver antes do problema aparecer. É muito mais fácil. Mas lembrando que a sua clínica é uma clínica completa, vai atender desde o bebezinho até o adulto lá que tem algum problema. Então, tem profissionais para a clínica todo mundo. é minha e da Gi, né? Que é minha sócia, é um amor de pessoa. A Gi, ela é psicóloga, então ela atende também, né? Desde dos pequenininhos até as pessoas mais velhas, né? Ela atende idoso também, se precisar. E o Vinícius, que atende lá também. Então, se aquela mãe chega pra você e já tá demonstrando algum comportamento ali, já pode passar com a Gi também. Eu já indico, né? Eu já encaminho pra ela. Então, gente, é um lugar de acolhimento. Exatamente. Pra família inteira. Porque Por isso que eu às vezes se o marido identifica, olha, eu tô achando a minha esposa... não chega a ser triste, eu tô achando ela apática. Você não conversa com ela? Não posso passar também ali com a psicóloga? A gente pode marcar uma consulta também? Como é que faz? Então, é um lugar onde acolhe a família inteira. Exatamente. É um lugar... Tanto que o nome é Olhar Humano, porque a gente tem um olhar humano para os... Que abraça todo mundo. A família. Perfeito. Eu gostaria... que neste momento, você olhe para esta câmera aqui, para passar as redes sociais, o telefone, o que você quiser deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e também para as pessoas te encontrarem, né? Porque assim, é uma dor que as pessoas têm, então para facilitar esse encontro até você. O meu Insta é aline.worm. Não sei escrever. Procura minhoca em inglês, é a tradução. É meu sobrenome de casada, é Worm mesmo. O meu celular é 459-8822-2432. Aqui em Cascavel eu atendo, não atendo mais fora, já atendi. E pode me mandar mensagem. Aline, escutei o podcast, quero saber o telefone do Vinícius, que atende voz. Me manda mensagem que eu passo o contato dele, tá? Perfeito. Indico também seguir, né, @equipe manjedora, que é as meninas, as enfermeiras obstetras. Elas podem estar indicando doulas para vocês que estão atuando aqui em Cascavel, né? Então, quando vocês estiverem grávidas, já procurem alguém que vai acompanhar essa questão. E se tiver precisando no pós-parto, né, teve todo o acompanhamento ali das meninas da equipe e precisar de ajuda, eu estou à disposição. E a clínica é @olharhumano.clínica. Perfeito. Tá certo? Aqui em Cascavel. Aqui em Cascavel, no Paraná. A Gi atende online, a minha sócia atende online, né? E daí ela atende o Brasil inteiro. Muito obrigada. Muito obrigada por pegar esse pouquinho da sua agenda e trazer pra gente esse conteúdo tão maravilhoso. Eu tô amando fazer esse podcast. Hoje é o segundo episódio, eu já tô muito emocionada. Mesmo com essa garganta inflamada aqui. Mas eu tô muito feliz que você tenha vindo. Foi maravilhoso conversar contigo. Eu tenho certeza que eu tenho um outro olhar agora. E eu espero que tenham muitos cortes legais pra gente postar nas redes sociais. Muito obrigada por ter vindo, Imagina, Aline. muito obrigada a vocês pelo convite. Estou à disposição. Beijo. Obrigada, gente. E esse foi mais um Fralda, Café e Fé.